O que assusta mais do que o terror que vive dentro de você? Há um tempo atrás, eu estava voltando para casa a pé, depois da universidade, à noite, fazendo o mesmo caminho que eu faço todos os dias. Mas no meio da caminhada teve um apagão no meu bairro e meu caminho ficou completamente escuro. Não dava para enxergar muito mais do que alguns metros na frente. Essa escuridão parece que ativou em mim um senso de alerta, mesmo tendo visto antes que a rua estava normal. Quando ficou tudo escuro, eu fiquei um tempo todo ansioso em ser surpreendido por alguma coisa. É uma rua que eu conheço há anos, mas que dessa vez, por causa de um acontecimento não usual, me trouxe um medo de uma outra coisa não usual acontecer comigo, o medo do desconhecido. Alguns podem ter mais medo de espírito, outros de monstros, outros de uma rua escura, mas cada um tem seu pior pesadelo, seja alguma fobia ou medo vergonhoso, trancado num porãozinho interno. It não é um filme sobre o medo de palhaços. It pode ser tudo, porque é a chave que dá acesso ao que só você sabe. A história se passa na cidade de Derry, no Maine. Lá temos sumiços de crianças devido aos ataques do palhaço Pennywise, chamado por todos de It, ou Coisa em português. Acompanhamos a vida de Bill, Ben, Ed, Stanley, Beverly, Mike e Rich, 7 protagonistas adultos que vivem em lugares distintos, mas que com o retorno da Coisa decidem voltar para Derry, pois quando crianças juraram combatê-lo. Por esse lado, parece apenas uma história qualquer sobre um grupo de amigos. Mas lendo o livro ou assistindo ao filme, percebemos que o buraco é mais embaixo. Stephen King já escreveu bilhões de livros sobre o gênero, tornando-se um mestre no assunto. Então, o que podemos aprender com ele, especialmente com It, sobre a escrita de um bom roteiro de terror? Para quem gosta de escrever, Stephen King tem um livro publicado chamado Sobre a Escrita, Arte e Memórias, onde ele dá dicas sobre a escrita. É um livro pequeno e bem divertido de se ler, vale a pena. No livro ele dá várias dicas e algumas são bem práticas, por exemplo, não usar tantos advérbios. Mas na maioria dos casos são dicas sobre como lidar com o processo de escrita. Apesar das histórias do Stephen King serem fantasiosas, elas estão repletas de coisas familiares. Ele relata no livro que passa horas trancado no seu quarto escrevendo e não sai de lá até que se cumpra o horário, o que podemos ver no personagem Bill em It, como um pequeno relato autobiográfico. King diz que precisamos escrever sobre o que conhecemos, pois temos mais domínio nos detalhes, bem como enfrentar o que for difícil de escrever. Às vezes chegamos num ponto da história que assuntos difíceis virão à tona e precisam ser trabalhados, mesmo que desagradem ou que existam palavras que te firam. It, a obra-prima do medo, usa a fobia do palhaço, a cinematografia arrepiante, o escuro, a trilha sonora e muitas metáforas para falar sobre traumas. Trauma etimologicamente significa ferida. Pode ser uma lesão física ou psicológica que causa alteração no funcionamento normal de certos elementos. Mas explicar um trauma é mais complexo, visto que é único para cada um. Boa parte da história é contada através de flashbacks do tempo de criança. Acompanhamos o desenvolvimento de cada personagem e o melhor entendemos suas angústias. Quando Pennywise aparece para as crianças, ele desempenha um papel de bicho-papão, representando os maiores medos de cada um, traumatizando-os.
As crianças sofrem feridas emocionais e se tornam particularmente sensíveis a situações similares. Um bom exemplo é Beverly, que cresce com um pai violento e, quando adulta, tem um relacionamento abusivo e agressivo. As crianças são obrigadas a enfrentar manifestações do Pennywise isoladamente, enquanto frágeis. No entanto, quando se reúnem em grupo, no Clube dos Losers, sentem-se mais seguras para enfrentar o que dá medo, afastando o palhaço durante alguns anos. Ou talvez apenas ignorando por um tempo aquilo que fere emocionalmente. O medo do palhaço pode ser explicado por uma teoria do Freud sobre o estranho familiar ou a inquietante estranheza. Se refere a algo que não é propriamente misterioso, mas estranhamente familiar. A caracterização do palhaço, que é divertida e colorida, ao mesmo tempo é um mistério que esconde quem é o palhaço. O similar com o desconhecido suscita uma sensação de angústia, confusão e até mesmo terror. O palhaço é divertido para alguns, bizarro para outros, depende do ponto de vista, de como a situação é encarada. Da mesma forma, a ameaça do palhaço se torna uma metáfora para o crescimento. Cada um de nós tem experiência de vida diferente, portanto temos medos diferentes. Independente do roteiro, uma história nunca será assustadora para todos. O terror mais poderoso é o que vem de você, porque é a sua visão pessoal sobre o medo. Para escrever um bom roteiro de terror, não tente roubar a voz de alguém. Encontre a sua. Fale sobre o que conhece. Não tenha receio de pôr à prova os próprios temores e descobrir mais sobre si mesmo. Não tenha medo de tocar em assuntos difíceis. Arrisque. Não jogue sempre pelas regras. Esqueça um pouco da jornada do herói. Deixe a história crescer por si só. It é uma metáfora para o medo que você projeta. Afinal, o que assusta mais do que o medo que vive dentro de você?